Olá, como você está? Eu espero que você esteja muito bem, mas eu te convido a coar a tua xícara de café e fazer aí um pit stop, uma parada para você ouvir um relato incrível para aquecer ainda mais a tua fé. Então, hoje, no podcast Café com Fé, nós recebemos uma mulher de um relato sensacional, uma pessoa de uma doçura. Eu pude ter o prazer de tomar um café com ela e ouvir a história dela antes de trazer essa história para cá e compartilhar com vocês. O nome dela é Rosana Ribeiro. Eu vou só contar para vocês assim, ela vai discorrer sobre o relato de vida dela, mas assim, a Rô, ela é cristã, advogada, ela é maratonista e ela faz questão de falar: "Mãe, ela é 7 vezes ela já fez 7 vezes a corrida de maratona completa, mas a vida dela não começa assim na maratona, não começa pela maratona. Tem um início onde tudo isso começou, que é o que ela vai contar para vocês, o porquê que ela chegou aonde ela está hoje, fazendo o que ela faz hoje. E eu tenho certeza que o relato dela vai aquecer a tua fé. E não se esqueça que sem Deus é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que a sua fé esteja muito aquecida ouvindo o relato da Rô. Rô, é um prazer, é uma honra te receber aqui. O dia que nós nos conhecemos, eu me conectei com a tua alma. Eu senti verdade em você. Então, eu quero que você sinta-se à vontade. Esse podcast é seu e eu quero que você se apresente ao público. Seja bem-vinda. Obrigada, Cris. Agradeço essa oportunidade de estar aqui neste podcast, nesse café maravilhoso. É uma oportunidade de contar a minha história. Uhum. E é uma história que não é muito bacana, é uma história triste que aconteceu na minha vida, mas eu vejo como uma história de superação. Então, não quero que me lembre como a mãe que enterrou 2 filhos, mas eu quero que me lembre como uma mulher que superou o luto e está aí na vida trabalhando, estudando, cuidando da minha filha, treinando, seguindo os caminhos do Senhor, pregando o evangelho. Então é isso que eu levo. Na minha vida é isso que eu levo. E o que você falou é isso mesmo. Eu sou mãe, maratonista, Uhum. amo o esporte, amo correr e estudo, faço, a faculdade de teologia, adoro estudar a Bíblia e na minha igreja também estou fazendo o curso de panorama bíblico e trabalho, sou advogada e trabalho de segunda a sexta ali no horário, né, muito puxado, mas acho que quando a gente foca em tudo, dá tempo para você fazer tudo direitinho, cuidar da casa, enfim. Mas a minha vida é totalmente voltada para o esporte. Que legal, Rô, que bênção. Rô, tudo bem se eu passar um pedacinho da sua história aqui, dos seus vídeos? Posso passar? Pode, Você que pode. está em casa, você vai assistir, tudo isso que ela está contando aqui, um pedacinho dessa história aqui. Eu enterrei 2 filhos e me separei de um casamento de 25 anos e vim aqui te dizer: recomece, tente de novo. As suas feridas sangram. Permita que a vida a cicatrize. Você tem 2 caminhos. Um é se não der certo e o outro, se der certo, tudo muda. Só você pode mudar essa história triste, enlutada. Que as suas lágrimas não sejam apenas de tristeza, mas que elas possam ser transformadas por alegria. Recomeçar é uma atitude sua, que você merece uma nova oportunidade. Em Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Recomece, mude de vida. Recomece quantas vezes forem necessárias para você mudar a sua vida. Bora viver! Rô, e onde isso tudo começou? Onde isso tudo se iniciou? Eu casei muito nova, com 18 anos, uma menina, e toda menina tem um sonho de ter filhos. E após 5 anos de casada, eu
engravidei do meu primeiro filho, fiz todos os exames, deu tudo positivo, estava tudo certo. Uhum. E eu tive meu primeiro filho, parto normal, e ele nasceu de 38 dias de vida, foi direto para UTI, um cardiopata com problema no coração, e eu não tive repouso, não tive aquela coisa que você tem o primeiro filho, você fica de resguarde, né? Você fica em Sim. casa se resguardando, e isso não aconteceu, porque ele ficou na UTI os 38 dias. E não foi fácil isso. E depois de 30, o médico me explicou, desenhou na lousa o coração dele, dizendo para mim que não tinha chance de vida. E eu passei por vários dias muito ruim no hospital. Teve uma determinada vez que os aparelhos pararam. Hum. Ele faleceu na minha mão o dia que eu estava visitando ele. Isso foi uma cena muito difícil que eu passei. E Deus aprove levar ele para o céu. E a gente não está preparada para perder. Desde criança, a gente aprende a passar de ano, a tirar nota 10, a receber parabéns, a gente não está pronta para perder. E ali eu me vi uma menina, ainda jovem, com sonho de ser mãe, Uhum. fui internada, eu tive muito problema com o leite, porque eu dei muito leite e eu precisava que esse leite agora secasse, porque o menino morreu. Meu Deus, Rô. E eu fui internada no hospital, porque fiquei com mastite, precisei tomar antibiótico na veia. Então eu estava triste porque o menino tinha falecido, eu estava com o problema com o leite, com o seio, o leite empedrou e febre muito alta. E aí eu fiquei internada. E aí depois disso eu precisei de alguma forma melhorar. Uhum. E eu me deparei com a depressão, eu tive falha de memória, eu olhava para as pessoas e não lembrava o nome delas. E acho que a tristeza é tamanha Hum. que isso acomete. Acontece isso, tipo, senha de banco, não lembrava. E aí começou a acontecer várias coisas que eu fui vendo que eu estava muito mal mesmo. Então eu não me permitia ser feliz. Hum. Então a gente saía com os amigos, ai, vamos numa pizzaria. E aí, de repente, eu me encontrava na pizzaria com os meus amigos, e lá no meio eu começava a chorar. Então eu não conseguia ficar no ambiente. Eu não conseguia ir para a igreja e cultuar o Senhor. Nada fazia sentido. Nada fazia sentido. Hum. Eu não ficava bem no lugar. Eu escutava um hino na igreja, daí eu saía chorando muito. E assim foi passando, e eu fui ficando muito depressiva. Foi piorando. Eu fui piorando, eu adquiri alguns quilinhos a mais, eu tive distúrbio de sono, e eu só pensava de engravidar novamente e mudar essa vida. Porque eu entendo que a vida, ela tá no nosso o controle de Deus, Sim. sempre, mas a gente escolhe a vida que a gente quer ter. Então, eu pensava, eu quero gerar, eu quero ser mãe. Então, depois de 9 meses, eu fiquei grávida da Beatriz, Uhum. que graças a Deus é uma bênção na minha vida. Hoje, com 23 anos, e a minha companheira, a minha amiga, e que me ajuda em tudo. E então a Bia veio para me dar saúde, para me dar Sim. luz, para me dar sossego, tranquilidade como pessoa, como mulher. Uhum. E eu fiquei muito feliz quando a Bia nasceu. E foi passando-se os dias, passando-se os anos. E aí, certo dia, eu falei: tá na hora de ter outro filho. Tá tudo Uhum. bem, tô com saúde. E fiz todos os exames, procurei a médica, Sim. conversei, tudo certo, tudo. E aí eu fiquei grávida, tive o Felipe. E o Felipe, quando ele nasceu molinho. Ele não era aquele bebê durinho que você segurava ele, Hum. ele era molinho.
E aí foi passando o tempo e a gente foi percebendo que ele não segurava a cabeça. Hum. Ele tinha algum problema. Então eu tinha um médico particular, eu tinha um médico do convênio, ele fazia hidroterapia, fisioterapia. Eu tenho até hoje a pasta de exames dele, que eu procurei até no Einstein, eu levei esse menino, Hum. para procurar o que ele tinha de problema, qual era o diagnóstico. E a gente passou por 4 UTI, ele tinha um refluxo muito grande, o Felipe ele comia e ele soltava a comida pelo nariz, ele tinha algum problema digestivo. Então, quando ele estava satisfeito, Uhum. ele soltava a comida, você via uma pontinha ali no nariz dele. Já teve episódio de eu estar assim, na casa de uma amiga, e ele soltar a banana pelo nariz. E aí você, como mãe, você imagina a cena, você levanta, chupa nariz, você acode, você tenta ajudar, você faz de tudo. E a criança, ela não aprendeu a respirar pela boca. Hum. Ela só sabe respirar pelo nariz. Então, dava crise de cianose, ele ficava roxo. Então, eu passei uns dias bem difíceis com ele. É. Ele dormia sentado, porque ele tinha esse problema de digestão, enfim. Então, ele, depois de 1 ano e 3 meses, Deus aprove levar ele. E quando ele foi embora morar com Deus, Cris, eu falei assim comigo: um raio não cai no mesmo lugar, mas no meu caso caiu. E ele foi embora, ele não está mais comigo. E agora, o que que eu vou fazer com essa dor? O que que eu vou fazer com o quarto? O que que eu vou fazer com as roupas? O que que eu vou fazer com as mamadeiras? Então você se pega numa situação vivendo de novo Um luto. o luto de novo e você se sente triste, injustiçada, você se sente angustiada. E na época que o Felipe faleceu, eu era pastora de igreja, dirigia uma igreja abençoada, maravilhosa. E a gente estava em congresso com mulheres. Então eu perguntei para minha amiga: o que que eu faço? Eu não tenho condição de fazer essa festa. Ela falou: vamos embora que eu te ajudo. E eu fiz a festa sem condição alguma, meu emocional muito abalado. Mas eu vi que na igreja eu tinha pessoas que me ajudaram, que estenderam a mão, que estavam comigo, que viram a situação acontecendo mais uma vez. E a gente não entende, a gente se questiona, mas uma coisa que eu sempre tive comigo foi: Deus, o Senhor me deu essa tristeza, então me tira dela. Eu dobrava meu joelho e falava: Deus, não é justo, o Senhor me tira essa angústia do meu coração, porque eu quero ser uma pessoa curada, eu quero ser uma pessoa sarada, eu Uau. quero ficar bem. E Deus foi trabalhando na minha vida e eu fui indo para a igreja, eu dobrava meu joelho na igreja com as irmãzinhas de coque Que e eu bênção. orava com elas e pegava na mão e falava: olha, eu tô aqui hoje, mas eu não tô bem, mas eu vim com vocês orar e me ajudem em oração. Uhum. E o dia foi seguindo e eu fui pedindo a Deus como melhorar. Eu queria um caminho, eu entendia que tinha um caminho. Na minha concepção, tinha um caminho que eu ia trilhar, que eu ia melhorar de alguma forma. Uhum. O meu receio era voltar para aquela maldita depressão Uhum. e ter todos os sintomas que eu tinha. Então eu falava: não vou voltar, em nome de Jesus, eu não vou voltar para essa doença. E algum caminho eu vou achar. Eu ia te perguntar isso, Rô, se foi. A gente não mede dor, né? E assim, perder o marido é viuvez, perder os pais é orfandade, mas perder filho é inominado, né? Não tem nome perder filho. Uma mãe que perde um filho não tem nome. Assim. Mas foi diferente a primeira perda e a segunda? Você acha que por maturidade, por você estar mais mergulhada com Deus, você relata que as irmãs do coque, que bem são as irmãs do coque, né? Você acha que foi essa questão de você estar mais madura, ou foi o acolhimento da igreja que não te deixou cair de novo? Foi um misto de coisas? Foi diferente da primeira para a segunda perda? Cris,
a gente pensa que a gente tá mais forte Uhum, quando acontece a segunda vez, mas a gente vê que a gente não tá. A gente vê que a gente tá muito vulnerável, uhum, a gente fica mais machucada, mais dolorida, sabe. E a gente fica com medo de voltar para aquele buraco. hum, Então, o local que eu me encontrava, a situação que eu me encontrava, eu não queria voltar. uhum. Então foi Então, meio decisão, né, Rô? foi decisão. Foi muito de decisão. E até porque você tinha a Bia também da segunda perda, né? Sim, E é que lindo você falar isso, que você decidiu não voltar para o buraco, porque quando você fala que é uma decisão de não voltar lá, naquela dor da depressão, a palavra decisão, ela tem cisão, sim, e cisão é um corte. Não quero mais aquilo, não vou voltar para lá. Você cortou do começo. sim, Você se permitiu o luto, mas sim, você também decidiu não voltar para aquele buraco da sim. depressão. Eu Que lindo. procurava alguma coisa para ficar bem. Aham. Que fosse, uma fala de uma amiga, que fosse um hino, que fosse um café com alguém, não Sim, teria problema de eu chorar, sim. não teria deu problema de eu contar, de eu falar sobre ele, porque quando falece, você quer dizer, você quer contar, você quer explicar como é que foi. Então eu recebi tudo, aceitei tudo isso que aconteceu na minha vida, mas eu queria sair dali. Uhum. Eu procurei como sair e um dia eu estava passeando no shopping com a minha amiga, e aí eu vi lá a corrida de 9 quilômetros do Shopping Aricanduva, e eu nunca tinha corrido 9 quilômetros, e aí eu perguntei para ela: "Será que eu consigo?". Uhum. Aí ela falou: "Consegue, você consegue", me dando apoio, me incentivando. E eu fiz a inscrição da corrida e não conhecia ninguém que corria, não tinha não sabia nem como fazer com a chave do carro, como eu ia levar. Hum. E eu trouxe até uma foto que mostra, depois A eu gente coloca no coloca, vídeo. tem uma foto, não tem problema nenhum de eu mostrar a foto, eu de óculos, Hã. sabe, e tudo bem, mas foi um momento tão especial para mim, e eu completei os 9 quilômetros, eu saí de lá com um brilho no olhar, eu Hã. saí de lá muito feliz, eu tinha agora uma outra história para contar, eu tinha agora um outro assunto para relatar. O meu assunto não era só luto, não era só perda, não era só tristeza e choro. Eu já tinha uma nova história, eu já tinha um recomeço no meu ponto de Uhum. vista. Uhum. Não sabia onde eu iria chegar, Uhum. mas já comecei a visualizar outras provas, já comecei a ter uma carinha de uma menina ali bem feliz. Quanto tempo depois, Rô, Pode-se assim dizer, um ano depois. Acho que não deu um ano exatamente, mas foi isso, um ano você depois. se permitiu esse luto? Sim, A ciência explica que o luto, né, tem relatos disso, tem acho que isso documentado, que o luto para ser saudável, ele não pode passar de 2 anos. Então, na metade desse luto doído, doloroso, você se levantou das cinzas. Como que é o sim. nome dessa sua amiga, Rô? Veneranda, Veneranda, que nome diferente, bonito. diferente. Se você está assistindo, ela tá por aqui, né, em São Paulo. Tá por aqui. Então, eu senti assim no coração de agradecer, porque quando a Rô falou: "Será que eu consigo? Eu vou fazer essa corrida", ela te impulsionou. Então Uhum. hoje, veneranda, a Rosana é fruto de um Apoio. apoio e impulsionamento que você deu na vida Sim, dela, então vamos honrar a vida dessa mulher. sim, sim. E para quem está nos assistindo, muitas vezes você está na mesma dor que a Rô, numa dor diferente. Cada um de nós passa por tantas lutas, né, Rô? Sim, Mas assim, de repente você tem uma amiga aí do seu lado passando por uma dor, ou por um divórcio litigioso, ou por um filho nas drogas, ou uma amiga que está passando por um luto de um filho ou do marido, não sei, todos nós passamos por caos. sim, Seja essa amiga que impulsiona. Que bênção ouvir isso, sim. Rô, que coisa Apoio. linda, que apoio maravilhoso, impulsionar as pessoas para o avanço, para o Aham. crescimento, né? Você criou a dúvida ali, será que eu consigo, amiga? Ela consegue, vai lá, se inscreve. De É repente, maravilhoso. se ela não tivesse com você dando uma voltinha no shopping, não teria rolado isso. Mas acho que a palavra positiva
Até assim, para ser sua amiga, acho que Hã. tem que andar junto com o Sim, seu pensamento, né, sim, enfim. E com certeza eu teria uma pessoa muito positiva ali do meu lado, né. Ela sim, foi uma pessoa muito positiva ali, estava me escutando naquela aflição toda, mas de repente vê, né, uma ideia minha que imagina, era para ela falar: "Não, calma, né, você", mas ao contrário, ela pegou e me sei. incentivou. Tipo assim, né: "Rô, tem certeza? Você tá passando por um luto, você não Isso, tá bem ainda, deixa pra depois". poderia, Gente, ela poderia, poderia ter poderia. falado isso. É, Então o que eu queria, assim, deixar, assim, para o público que está nos assistindo, né, que de repente você é a pessoa que está passando pela dor, mas de repente você é a pessoa que está do lado de alguém que está passando pela dor. sim, Então seja uma pessoa que impulsiona a outra, né, porque Deus ele se usa de pessoas para abençoar outras com pessoas, né, certeza. Rô. Você foi abençoada por ela e hoje eu estou sendo abençoada por você. Sim. Então e amanhã eu vou abençoar outra pessoa e esse é o ciclo de vida, né, que possamos ser essas mulheres que impulsionam as outras. Mas e aí, Rô, e depois dessa primeira corrida de 9 quilômetros, aí você o brilho no olhar foi diferente? Foi diferente, eu cheguei em casa feliz, e aí eu quis, já olhei uma São Silvestre, Uau, e graças a Deus, né, eu já concluí 7 maratonas. Peguei alguns troféus que até trouxe aqui para vocês. Peguei um primeiro lugar que eu nem sabia que eu tinha chego no primeiro lugar, que uau. foi da BM, uma prova maravilhosa. No aniversário da Beatriz, que é esse troféu, ela estava comigo, eu fiz uma prova de 21 quilômetros, e aí eu peguei no terceiro colocada, né? Aham. E foi maravilhoso, que foi no aniversário dela, então para mim foi um presente. Então para Uau, mim tudo era um sinal de Deus, sim. que eu estava Os no caminho mimos. certo, que, sabe, tem um significado tudo. E eu fiz uma prova também muito difícil, que para mim tem uma consideração, lá em casa tem um painel com os quadros, e eu trouxe para vocês verem, que é a medalha da Uphill. E essa prova é uma prova bem difícil, eu completei ela em 5 horas e 49 minutos, se eu não me engano. E aí eu me pego hoje pensando, né, Uau. vai praticamente 6 horas correndo. É incrível porque essa força, da onde vem essa força? Essa força vem de Deus, não tem Uau. explicação. Sim. Mas em todos os momentos, Cris, que eu chego, na reta final, eu agradeço e me vejo lá, sabe, me pego pensando no meu filho Uhum. e falo: "Se aconteceu tudo isso para que eu estivesse aqui, então obrigada", porque a sensação é maravilhosa de você cruzar a linha de chegada. Uhum. Então eu entendo que na nossa vida, se a gente ficar se lamentando sempre pelo ocorrido, Sim. fica uma bola de neve e você fica ali, escravo das memórias ruins. Uhum. Patinando na dor, né, Rô? E eu não quis isso, sabe? Então eu trago como lembrança, quando eu cruzo uma linha de chegada, que meu filho me ensinou isso. O enterro dele me ensinou isso, o luto dele me ensinou isso. Então foi daí que eu vim para o mundo dos esportes. Então foi ressignificando esse luto. Uhum. Ah, não é legal isso? Não sei o ponto de vista que cada um vê, mas para mim foi algo muito importante na minha vida. Sim, E total. depois disso que eu passei por um divórcio de 25 anos, Hum. de casada, que também não foi fácil. Eu estava num determinado momento bem angustiada, porque nós éramos um casal de pastores da Assembleia de Deus e a gente, enfim, os motivos nossos, não deu certo esse casamento. E ali eu também me encontro num luto, Sim. também me encontrei numa dificuldade e precisei também me reerguer, precisei mudar de casa, precisei ressignificar muita coisa. E não é fácil, porque você trabalha a sua vida para você comprar a sua casa, você faz economia, e aí de repente você se vê sem esse lugar, Uhum. sem essa moradia, sem as suas coisinhas. E eu precisei sair da minha casa, que foi uma opção minha,
E Uhum, então não foi fácil também, foi enfrentar um outro luto, mas eu me vi de tantas lutas que eu já passei, hum, Cris, e eu me vi, por essa eu consigo passar. uhum. Por essa Deus também vai estar comigo e eu vou conseguir passar. Então, com a graça de Deus, estou de pé. Com a graça de Deus, não é fácil para ninguém. Cada um conta a sua história. Mas eu quero contar uma história de vida, uma história de saúde, uma história de Uhum. ressignificar muitas coisas. Que bênção, Rô, que É isso que lindo. eu quero trazer nesta É, tarde. que bênção. E tá com maestria nos direcionando para a vitória, porque quando você está relatando a primeira morte, a segunda morte, o luto, depois um divórcio, são mortes, né? Sim, Mas Jesus, que é o nosso mestre, ele diz que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Quando a gente fala assim, né? Mas enterrar um filho não é vida em abundância, passar por um divórcio não é vida em abundância. Mas quando você toma o posicionamento da sua própria vida e faz disso um novo momento, como você disse, o brilho nos olhos. Quando você começou a falar da corrida, de fato seus olhos brilharam. Então é você parar naquele momento da dor e ressignificar essa dor, sim, isso é vida em abundância. Porque se a gente for ver a vida, por exemplo, né, as pessoas da Bíblia, você que está fazendo teologia, eu também amo estudar a sim, Bíblia, aprofundar na Bíblia. A história de José, Rô, sim, quantas perdas, quantas traições, quanta mentira, sim. injustamente jogado numa cela. E mesmo lá na cela, continuou a pessoa que ele era. E o padeiro não lembrou dele. Falou: lembra de mim, depois que ele revelou o Sim. sonho. Pois o padeiro foi diante do rei e não lembrou dele. Então, assim, quanto que ele passou para lá na frente o Senhor, ele ressignificou as dores e as lutas que ele Se teve, né? deparar com a Se família deparar com a e família, ajudar, perdoar os irmãos. e ajudar. É uma história lindíssima de Porque o José. bem estava com ele. Exatamente, transformou a maldição em bênção. Sim, Então, quando você fala assim, a morte do Felipe, eu não imaginava que ia trazer essa vida para mim lá na frente. sim, É isso, essa é a vida em abundância, né, Rô? É quando a gente entende que a gente tem esse potencial conferido por Deus, porque a Bíblia diz que Deus ele não está conosco, Deus ele está em nós. Ele não só vai conosco, ele está em nós. Então, quando você é a morada do Espírito Santo, o céu é o limite, não é, Rô? Então, você fez disso, sim. dessa verdade, um ponto de partida para a tua vida. Nos primeiros episódios do Café com Fé, eu entrevistei aqui nessa bancada a minha sobrinha, sobrinha da parte da família do meu marido, e ela teve uma história quase igual à sua. Num período de 6 meses, ela enterrou o filho, de 4 meses, o pai e a mãe. Perdas assim que todos nós da família imaginaríamos que ela não fosse conseguir. E ela conta que eu achei lindo, porque foi bem parecido com a tua história. Você que está nos assistindo, o seu momento de dor, né? Todos nós passamos por caos, por dor, de diferente âmbito. De repente, eu não aguentaria viver o que você viveu, e nem você aguentaria viver o que eu estou vivendo. Mas assim, tem um momento do chega, do basta. E ela contou aqui aos prantos, ela falou, teve um dia que eu falei, igual você falou, Rô, por isso que eu vejo que é pontual. A dor, ela vai até onde você se posiciona e fala, acabou. Ela falou, Senhor, tira essa dor de mim hoje. Eu não quero mais amanhã acordar com essa dor dilacerante. Ela pediu isso para Deus. E no outro dia ela foi acordando melhor, no outro dia melhor, e assim foi indo. A dor, né, Rô, uma ferida, quando ela tá aberta, ela sai sangue, pus, ela coça, sai ferida. Mas quando você cuida e vira e se torna uma cicatriz, a cicatriz não tem mais cheiro. Mas você olha e você vê ela. Sim, E você a lembra dor dela. tá aí, né? A É, cicatriz tá aí, mas ela não purga mais, né? sim, Ela não sangra mais. Então a cicatriz ela serve para eu olhar, e cicatriz não fala de história. sim. Quando eu falo, nossa, Rô, onde você fez essa cicatriz Você aqui vai no braço? contar. Ai, sabe o que que é? Eu bati meu braço num prego. Aí Exatamente. você vai contar, mas não sai mais sangue. Sim. Então eu tô assim maravilhada da maneira de como você se posicionou em Deus.
e tomou assim, tomou para si a tua vida, né. Sim. E o que mais que você quer falar? Foram 7 vezes a maratona completa, e quantas meia maratona? Ai, Cris, eu não Perdeu as contas. Que linda. 100 realmente, eu não medalhas. sei, eu devo ter mais ou menos umas 100 medalhas, mas eu não tenho como quantificar, né, a quantidade. Teve Aham, uma certa vez que a Bia colocou até, né, a no quantidade Instagram. no Insta, tem que dar uma olhada lá. É que a gente vai treinando, né, e aí Sim, depois fica passa vai a ser o seu saindo, dia a dia, né. vai saindo os Aham, treinos. Mas é uma opção bacana para quem quer recomeçar, sim. para quem quer mudar de vida. Acho que o esporte, eu entendo que nós somos uma panela de pressão Uhum, e o esporte é a válvula. sim, Então ali você joga para fora o que é ruim, sabe? E perfeito. você joga para fora e vai ficando bem a cada dia. Eu entendo que é uma luta diária. Sim, Eu entendo, que é constância. Então é necessário, eu sempre estar ali, presente, nos meus objetivos, seja uhum. estudando, seja indo para a igreja, seja treinando, para me manter nessa posição. Até porque, né, Rô, a Bíblia, ela nos relata ali no Gênesis que quando tudo era caos e escuro, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando ainda não havia tudo que nós vemos hoje, né, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso fala tanto ao meu coração, porque eu também amo esporte. Sim. Eu amo musculação, eu faço todos os dias. Eu estava até conversando nos bastidores com a Bia, filha dela, que é uma lindeza, e aí ela falou assim, eu falei que eu fui andar de bicicleta no domingo, ela falou: "Você treina no domingo também?" Sim, né, o Sim, corpo foi feito para o movimento. Esse versículo que está lá em Gênesis, ele diz muito comigo. Se o próprio Deus, que é o criador de todas as coisas, o espírito dele se movia sobre a face das águas, nós fomos feitos para o movimento. sim. Nós não fomos feitos Nosso para o corpo é uma é máquina, uma né, Cris? máquina, né, e se nós somos a semelhança de Deus, nós somos feitos para o movimento. Então, encontre, né, nas suas dores, no seu caos, o que te faz sentir feliz. De repente é dança zumba, Sim, musculação, na corrida, numa caminhada, mas o seu corpo foi feito para o movimento. A Rô encontrou a ressignificação de vida dela, né, Deus conduzindo ela ali, ela encontrou na corrida, né, a cura para não cair de novo num buraco da depressão. Isso não é fuga, né, Rô? Isso não é fuga, isso é ressignificar. O que que é ressignificar? É dar outro significado àquela dor. Então, assim, você foi da dor a um propósito, porque hoje o teu sim. propósito de vida é isso, né? Falar para as pessoas, quem não conhecia a Rô, vou colocar aqui o Instagram dela, e se você estiver Sim, desanimado, vai ser injeção de ânimo, porque a cada corrida que ela faz num parque perto de casa, né, sim, a cada corrida ela não só vai lá e corre e faz a corrida dela e se movimenta, ela manda uma reflexão que é para você, né, para te dar essa injeção de ânimo. Então você fez não só da sua dor e da corrida a sua cura. Você está usando isso para um sim. propósito maior, que é levar ânimo para quem está te seguindo, né, te acompanhando ali. É, Cris, eu vejo muitas pessoas que não conseguem sair do luto. Conheço mulheres que o filho faleceu Hum, e o quarto está montado ainda. Ah, faleceu há 20 anos. O quarto dele continua lá, as roupas dele continuam lá, os objetos dele continuam eu lá. também conheço pessoas Eu assim. conheço pessoas de você conversar com ela, passaram-se 3 anos, 4 anos, e a pessoa continua chorando pela morte e vai falando: "Ah, meu esposo faleceu", e continua naquele limbo. Então eu entendo que gente, eu enterrei 2 filhos, eu sei o que é isso. Eu também chorei, eu também fiquei mal, também teve aqueles dias de ficar no quarto trancada, chorando e me lamentando, mas tem uma hora, eu não sou aquela pessoa que passa a mão na cabeça. Uhum, Porque eu acho que tem uma hora que você precisa virar a chave e uhum, fazer algo para você se sentir bem, para você ficar bem, uhum. porque a pessoa está descansando em Deus. Sim, Então você também precisa descansar. A sua família quer te ver bem.
A sua família Perfeito. também quer que você reaja. Então, primeiro você tem que analisar um conjunto de coisas para você sair daquele looping e se ajudar. Uhum. Que seja devagar, não tem problema. Sim. Não precisa ser uma maratona? Não precisa ser uma maratona, mas tem várias ajudas, sabe? Um café com a amiga, Sim, né? Uma ida à igreja, a leitura de um livro, sim. a ajuda de um psicólogo. Então, a gente tem vários caminhos que pode se seguir e vai encontrar uma saída, vai Uhum. encontrar uma ajuda, vai melhorar. Sim. Então, se eu melhorei, eu entendo que há possibilidade de melhoras também. Por isso que eu falo nos meus vídeos e veementemente ali, porque é real, Uhum. é verdadeiro. O que eu vivi é muito verdadeiro. Sim. Então, quem convive, tem pessoas que não conhecia meu Instagram, não conhecia, enfim, o TikTok, não conhecia, e daí, quando escuta a mensagem, fala: não sabia que você enterrou 2 filhos. Porque você não transparece isso. Sim. Então a pessoa assusta quando vê a mensagem, quando vê o vídeo. Uhum. Então, realmente, porque eu vivo isso. Eu não quero, não escolhi viver uma história contando aquela tristeza. Só as dores, Tinha né, Rô? motivos, Cris. Eu Uhum. tinha motivos. Eu poderia ser uma pessoa depressiva, eu poderia ser uma pessoa melancólica, eu poderia, mas eu não quis. Uhum. Eu escolhi outro caminho. Que bom. Que delícia que você escolheu outro caminho. Por isso que você está aqui hoje. Sim, verdade. Aqui nesse programa, Rô, tem uma máxima que eu falo em todo episódio, que é nunca deixe a fé e o café esfriar, né? Porque justamente isso, quando você. Eu iniciei o programa falando isso, que a fé é impossível agradar a Deus sem fé. Sim. E como que a gente tem que deixar nossa fé aguçada para agradar a Deus? É ouvir um tipo de relato desse. Porque, cara, você liga a televisão, você ouve coisa boa. Não. Você vai para a rede social, você vê. Tudo que você vê ali é verdade, é bom. Os Duvidoso. prognósticos da política. Nossa, a gente chora, sente e chora, né? Isso. Taxação, injustiças acometendo todas as famílias e o nosso país enquanto nação sendo injustiçado. A gente tem. A nossa fé fica aquecida? Assistindo TV, ou assistindo. Não, Não, né? Não. não. Então, o Café com Fé, quando eu dei o start para começar esse programa, foi algo que Deus falou no meu coração. Trazer fé ao coração das pessoas, porque a gente não tem mais notícia boa. A gente não ouve nada de bom mais. Então, quando você ouve um relato de vida desse, você fala: uau, é possível. É possível. É possível você sair do seu lugar de dor, desse looping, como ela falou, de dor. Eu conheço mães também que enterraram 3 filhos, né? Amiga da minha mãe que o filho morreu com 15 anos, assim, do nada. Foi tomar uma injeção e morreu na injeção. Sim. E aí a pessoa. E tantas outras que enterrou filho, que não perdeu Filho, marido no gravidez. acidente. Várias Tá. gravidez uma atrás da Eu tenho outra. muitos relatos. Eu tenho vários. E aí, aqui na minha mente, aí passa um filme, né? Sim. Nossa, essa pessoa não ressignificou. Essa sim. Essa tá no lugar de dor. Essa não. E aí você, né? Por que que tem gente que estaciona no lugar da dor, né, Rô? Olha, assim, acho que tem uma explicação para tudo. É muito difícil você sair desse lugar, você sair dessa dor. Eu entendo isso. E cada um consegue de uma forma. Só que, Cris, se você ficar passando a mão na minha cabeça, Uhum. você ficar me acolhendo, ai, vem aqui e me acolher. Eu tô com. Tá doendo, tá sangrando. Sim. Eu vou ficar ali, porque é o Uhum. lugar que eu sei. Uhum. Então, tem pessoas que não conseguem trabalhar, Sim. porque a sua mente não tá no trabalho. Então, eu voltei para trabalhar, eu não consegui. Eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir peticionar num processo, porque eu não tô com a mente, tipo, não tô Sim. pensando sobre um processo. E aí eu falei, calma, que aqui é uma coisa, Uhum. em casa eu fui separando as coisas.
Então eu fui dividindo as coisas na minha vida. Falei, mas é meu trabalho, eu preciso disso, preciso sobreviver, preciso ganhar dinheiro. Então vamos embora, vamos trabalhar e ocupar a mente para você não ficar. Então, cada um É, tem como falar dessa dor, sim. né? É uma Então, luta diária, Rô. É uma luta isso que eu diária. entendo. Não vai ter dia que você vai estar pior. Vai Sim, lembrar de datas, né? mas você precisa se ajudar. Eu vi um vídeo seu, um Reels que você colocou lá, que eu falei, meu, sensacional, que você fala de data. Ai, Sim. ele faria 10 anos. Hoje faz 5 que ele faleceu. Hoje... Meu, Cris, eu fiquei até pensando, falar, eu preciso olhar a certidão dos meninos, porque se a Cris me perguntar, eu não vou saber falar as não vou te datas. perguntar isso, Porque, né? olha, foi real, eu fiz um vídeo e eu falei, não sabendo como que o pessoal ia receber essa Uhum, mensagem, mas eu falei o que estava na minha vida. Eu não gosto de lembrar a data do falecimento. Então, sim. tem pessoas que comemoram aniversário do falecimento. Você é doido. Então, faz um Gente, ano que faleceu. Faz 20 anos que faleceu. Se ele estivesse aqui, ele teria. Gente, mas ele não não, está. Quem está do seu lado? É sua filha? É seu marido? É sua mãe? É seu pai? perfeito, É a Cris, minha amiga? Então, vamos perfeito. viver quem está hoje, o Que é um presente. presente diário. Sim, não que você vai desamar essa pessoa que se foi, Sim. não que você não vai lembrar, a saudade vai ficar, mas que fique com os momentos bons, que fique a lembrança daqueles momentos bons que você passou com a pessoa. Uhum, Agora, você ficar lembrando a data é uma angústia no coração que eu sim. vejo. Ai, tal dia tá chegando. Nossa, ó, daqui a um mês, ai, chegou. Ai, você lembrou que ai, faleceu neste Você dia. revive isso, né, Rô? Você revive toda a dor. Você Cris, falando, você tá revivendo. Mas você sim, ficar guardando datas, era então, pra estar na faculdade, era pra isso, estar casando. Era, isso. deve ser horrível. Então, eu acho que são coisas que dá para você mudar, Sim. entendeu? Dá para você ressignificar. E Aham. vou dizer mais, Cris. Você não encontra uma pessoa que fala isso para você. É incrível isso. Então, a gente vai levando a vida, sabe? E aí é difícil você encontrar uma pessoa para falar assim, Rosana, isso vai te causar dor Uhum. se você ficar lembrando a data do falecimento do seu filho. Talvez um terapeuta fale isso, Isso, né? mas não é a minoria das Sim. pessoas que procuram ajuda com psicólogo. É a minoria. É. Infelizmente, ainda tem muito tabu, ainda existe muito tabu, mas a importância é tamanha. Oh, Porque para mim me ajudou muito. uhum, Então, a minoria, porque quando eu pergunto para os meus seguidores, você vai a psicólogo? hum, A resposta vem sempre não. uhum. Então, eu vejo que é bem difícil a pessoa se tratar. É muito raro, são poucas pessoas que Às vezes pedem também por ajuda. uma questão financeira, muita Sim, gente, né, Rô? E às vezes é aquilo que a gente acaba postando, né, nas redes sociais, tomando café com uma amiga. Não é terapia, mas é terapêutico. sim, Não é? E é ajuda. real isso, porque Real. se você não tem condição para uma terapia com um- uma pessoa que é especialista, tomar essas decisões. Hoje eu vou fazer 2 voltas no quarteirão. Hoje eu vou visitar alguém. E às vezes tirar o foco da dor, né, Rô? Eu já vi muita Sim, gente aqui, sentando aqui e falando. Para tirar o foco da minha dor, eu coloquei o foco na dor do outro. Então, assim, visitar uma vizinha que está acamada, lavar a louça para alguém, alguém que você foi visitar que está doente, que também está em luto. Quando você tira o foco da sua dor e põe no outro, você encontra um propósito, um sentido também, né? Porque não é só sobre você, é ah, sobre o sim, outro com também, né? certeza. Muito legal. Rô, eu amei ouvir tudo isso que você falou até agora e Imagina. a gente tomou um café juntas Sim, esses sim. dias, né? E É. amigas coam café para as amigas. Então eu vou te Ah, que presentear com o bom. café com fé. Obrigada, Cris. Espero Olha, que você ame um hum, café gourmet, que gostoso. Esse daí tem notas de delícia, caramelo, acho que que você vai gostar. delícia. E eu vou coar um café para você. Ai, obrigada. E enquanto eu coo um café ao vivo e a cores aqui para nós, e você que está em casa, se você quer degustar do café com fé, que esse café
a renda dele é revertida, será revertida para esse programa continuar. Acesse o link aqui que tem a loja virtual e você pode também adquirir a canequinha, o café e saborear um café gostoso, fazer um pit stop e parar, né, naquele momento de com um café gostoso. Rô, vamos fazer um tintim. Vamos. Toma café sem açúcar, né? Sim. É sem volta esse caminho. Pá. Olha, nossa tarde maravilhosa. Que Deus te abençoe. Eu amei Amém. ouvir você. Delícia, Hum, cheiroso. que Enqu- delícia. Delícia, Que bom, né? delícia. Enquanto a gente continua conversando aqui, tomando um café, eu quero que você fale para essa mulher que está em casa, para esse público olhando para essa câmera, tudo isso que nós já ouvimos, você já protagonizou a tarde aqui dizendo do teu posicionamento, mas o que que você falaria assim, algo pro coração dessa pessoa que está enlutada, hoje mais específico? Eu digo para você essa tarde, receba meu abraço bem quentinho. Entendo a sua dor e o que eu puder ajudar, estarei aqui. Mas a mudança precisa sair de você. A mudança precisa da sua atitude. Então, faça por onde, se ajude, procure ajuda, procure uma igreja, leia um livro, pratique um esporte, peça ajuda a um profissional, um psicólogo, faça terapia, vai no SUS, agende, faça alguma coisa para você sair deste looping. Deus não quer te ver triste. Eu tenho certeza que Deus quer ver você alegre, sorridente, contente. Então, faça por onde que isso possa acontecer na sua vida, assim como aconteceu na minha. Amém, querida. Que lindo. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você já falou aqui que é pastora, que faz, né, teologia e tudo mais. Só para a gente entender assim, você fez, quando você toma esse posicionamento, né, na corrida, no esporte, no meio de todas essas dores, Rô, o que Deus representa na sua vida? Tudo. Deus é o primeiro em tudo que eu faço. Eu entendo que não é meu trabalho. Eu entendo que é Deus que está comigo no meu trabalho. Então, Uhum, uma sentença que eu ganho, um cliente que vem no escritório, uhum, para mim tudo é permissão de Deus. De eu estar aqui nesta tarde com você é permissão de Deus. Então, eu oro sempre, eu escuto hinos. Então, a minha ligação com Deus nunca deixou de existir. Então, o que aconteceu quando eu estava enlutada, que é normal a pessoa ter um questionamento com Deus, eu fiquei naquele versículo de Jeremias: "Me iludiste, Senhor". Então, em determinado momento, eu fui questionar por que aconteceu comigo 2 vezes. E eu, com essa minha fé inabalável, que eu acreditava que os meninos iriam ficar curados e iriam voltar para casa bem, e não aconteceu. Então, eu não perdi por acreditar, ao contrário, essa fé em Deus me deixou em pé, me deixou viva para mim poder cuidar deles quando eles estavam doentes. Se eu uhum, não tivesse essa fé, como eu seria para cuidar deles? Como eu uhum, estaria? Eu não teria força. Então, essa fé me ajudou, me manteve em pé naqueles momentos difíceis. uhum. Então, eu entendo que Deus é tudo para mim. E da mesma forma que Deus me deu a dor, Deus ele tem a capacidade de tirar tanto eu como você que está assistindo dessa dor, Uhum, ou acalmar o seu coração, que uhum. você entenda todos os propósitos de Deus, assim como eu entendi, mas Deus está muito presente na minha vida em todos os momentos. Bom, Rô, eu ia te perguntar se você tinha um versículo chave na tua vida para desse momento da dor ao propósito. E você falou de Jeremias quando fala me Me iludiste, né? iludiste, E Senhor. Jeremias é o carro-chefe desse canal. Olha É, só. né? O profeta Jeremias é assim, eu
amo ler Ali foi um questionamento, né, que ele sim, fez e com ele foi o Deus. profeta mais Sim, incompreendido, né? E eu uso Lamentações 3:21, que é: devo trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Esse é o amém, carro-chefe do canal do amém. Café com Fé, porque justamente por ele ser incompreendido, ele pregava, ele profetizava no momento de Jerusalém, no meio do caos de Jerusalém, eles estavam, Jerusalém pegando fogo e o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Então, ele vê tudo ali pegando fogo, todo aquele caos, e ele se depara, que é esse momento que a gente fala que é do pit stop, do cafezinho, de você voltar à tua consciência e falar assim: pera um pouquinho, eu tô passando por isso, mas Deus me deu outra filha. Deus me Sim, deu uma profissão, Deus me deu inteligência, Deus me deu saúde, eu me tô deu viva. isso, me deu intrepidez para eu ser uma boa Sim, advogada e tal. Tantas coisas que Deus me deu, então eu devo trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Então, que lindo que foi esse momento que Jeremias fez isso, né? No momento dele ali, incompreendido, ele traz à memória aquilo que traz esperança e ele impulsiona para continuar a jornada. Então, quando você cita Jeremias, eu amei, porque tem muito ali, muita a ver, né? riqueza, né, em Sim, Lamentações e no livro de Jeremias. Rô, eu ficaria te ouvindo obrigada. horas e horas, igual aquela noite que a gente se encontrou, que a Obrigada, gente ficou 2 horas muito bom batendo conversar papo. com você. Para mim é mais um café que a gente toma É, essa tarde, muito gostoso, delícia. que possa ajudar muitas pessoas, que possa alcançar muitas Uhum, pessoas. E parabéns pelo trabalho que que você tem, bênção. muito bonito. Que Deus Obrigada, possa Rô. te honrar em tudo que você fizer. Amém, Que você possa ser abençoada em aonde você colocar suas mãos. Que amém, você possa ir a lugares que você não tem ainda no pensamento, mas que você possa alcançar o amém. que você tem no seu coração. Que Deus possa visitar o seu coração hoje e te dar aquilo mais oculto que está. Mas que Deus possa alcançar e que a bênção possa ser sua em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Eu recebo. Amém. Entrevistar uma pastora é assim, a gente já recebe a profecia. Amém, 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 eu recebo. amém. Rô, Obrigada, eu amo a obrigada, sua vida, tá? obrigada. Também. Você aquece a minha fé. Obrigada. Deus te Deus te abençoe. abençoe. Então agora é um caminho sem volta daqui até depois do fim. Deus abençoe a Deus sua te vida. abençoe, querida. É uma honra te receber. E você que nos acompanhou até esse momento, muito obrigado. Eu tenho certeza que a tua fé está pegando fogo aí, porque depois de um relato de superação desse, de um relato de ressignificação, o meu coração, a minha fé sai daqui explodindo, eu tenho certeza que a sua também. Então, se isso aconteceu, você já sabe o que você tem que fazer. Curte, compartilha, comenta desse trabalho com outras pessoas, se inscreve, ativa o sininho, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de relevância e ele mande para mais pessoas. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo Café com Fé. Tchau!